A paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nesta noite. Glória a Deus. Momento da palavra, que o Senhor te abençoe grandemente, você e toda a sua família. A palavra de Deus, ela cada vez que vem para nos ajudar, trazer a nossa memória e nos colocar mais e mais perto de Jesus, porque é ela que nos leva a caminhar, a estar em Deus. Hoje nós vamos estar falando sobre a cruz, carregar a nossa cruz, que a palavra de Deus, ela sempre vem nos alertar. Precisamos carregar a nossa cruz com sinceridade, com busca e perseverança, em nome de Jesus. Aqui em Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 23, o próprio Jesus, ele ensinando, ele deixou essa mensagem para nós. A palavra diz: cada um deve levar a sua cruz. Cada um de nós precisamos carregar a nossa cruz. Porque Jesus, ele carregou aquela cruz tão pesada, levou sobre si os nossos pecados, as nossas dores e também deu exemplo. Aqui, quando diz dessa forma: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Isso aqui o próprio Jesus Cristo que estava dando essa direção, ensinando que cada um que quisesse segui-lo, andar com ele, precisava carregar a sua cruz. Precisamos a cada dia pedir força para Deus e carregar a nossa cruz. Aqui o próprio Jesus, ele, nos seus ensinamentos, ele deixou esta lição. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Para seguir a Jesus. Quando fala dessa forma, quando não temos a visão da palavra, a palavra vem falando dessa forma: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Por amor de Jesus, quando nós começamos a andar com Ele, carregar a nossa cruz, nós precisamos abrir mão de muitas coisas que não agrada o Senhor. E é necessário que negue as nossas vontades. Tudo aquilo que a carne pede, nós vamos, quando estamos em Cristo, nós vamos aprender a dizer não. Morrer para si mesmo é você matar as vontades da carne. Porque quando eu começo a viver a palavra de Deus, eu
vou dizer não para muitas coisas que antes eu agia daquela forma, mas porque não tinha o entendimento da palavra, mas a partir do momento que eu ando com Deus, tenho o entendimento da palavra, eu vou dizer não para muitas coisas. Por isso que a palavra de Deus fala dessa forma. Perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, a salvará. Porque quando andamos com Jesus, obedecemos a sua palavra, muitas coisas, alguém vai dizer, mas você está perdendo a sua vida, você não está vivendo. Mas por amor de Jesus, você está vivendo e tendo salvação, assim como a palavra diz. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo? O que eu vou ganhar em aproveitar tudo que o mundo oferecer para mim e não tiver uma vida com Deus? Aqui, quando o próprio Jesus ensinando ali, porque que aproveita, o que nós vamos aproveitar, amados? Se nós vivermos só para este mundo, tudo aqui vai passar. Somente a palavra de Deus, a esperança, a promessa, a vida eterna. Isso nós temos a certeza. Mas aqui tudo passa, os problemas, as lutas, e eu posso correr para um lado e para outro, buscar tudo o que vier, mas não vai ter proveito nenhum para a minha vida espiritual, para a minha salvação. Então eu preciso priorizar Deus. O próprio Jesus, quando ele fala, porque que aproveita o homem granjear, quer dizer, correr atrás de tantas coisas e não buscar o principal, que é a sua salvação, a sua vida com Deus. Que proveito vai ter aquele que só vive correndo atrás das coisas terrenas? Nenhum, amados. Por isso que a palavra vem falando dessa forma. Porque que aproveita o homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Porque quando nós fazemos somente a vontade da nossa carne, somente aquilo que as coisas terrenas, muitas vezes estamos prejudicando a nossa vida, a nossa caminhada com Deus. E é isso que a palavra nesta noite fala ao nosso coração, que nós necessitamos buscar Deus, as coisas que vêm do alto, ter uma vida com Deus. Não adianta correr atrás de tantas coisas aqui no mundo e não buscar o Senhor. Aqui, como o próprio Jesus ensinando ali, prejudicando-se, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo. Quando buscamos só as coisas do mundo, só as coisas terrenas, nós estamos prejudicando a nossa vida. A nossa vida aqui na terra e a futura, a espiritual, a eterna, que é para sempre. Então é um alerta, a importância que é buscar, perseverar as coisas que vêm
do alto, a vida com Deus, cuidar da nossa vida espiritual. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. A palavra de Deus, amados, é algo muito precioso. A palavra, ela vem, quantas e quantas vezes já ouvimos esta mensagem. Mas por quê? Ela tem que sempre estar vindo, porque o Espírito Santo quer nos alertar, trazer à nossa memória a importância que é a nossa vida com Deus, a nossa caminhada, a obediência à palavra de Deus. Aqui a palavra está tão clara que aquele que se envergonhar da palavra, da vida com Deus, naquele grande dia, o Senhor também se envergonhará. Naquele grande dia, como a palavra diz, porque qualquer que é de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então, é muito sério. A palavra de Deus é para ser vivida, amada, a cada dia. Não só ouvir, ler, quantas vezes, não, é para ser vivida. Carregar a cruz é aonde eu estiver, aonde eu for, eu preciso estar em obediência a Cristo. Assim como Jesus disse, aquele que não carregar a sua cruz, aquele que não negar-se a si mesmo, não é digno de ser meu discípulo. Então, nós precisamos ter um zelo, um cuidado com a palavra de Deus e ela fazer parte da nossa vida. Aonde estivermos, não se envergonhar, mas proclamar a salvação, a vida eterna e carregar a nossa cruz. Carregar a cruz aonde você for e estar atento à palavra de Deus. Nunca se envergonhar de falar do amor de Deus, da bondade de Deus. Assim a palavra nos ensina. E ainda em Gálatas, no capítulo 5, Gálatas capítulo 5, só para a gente ver também o que diz. Capítulo 5, versículo 24, olha o que diz. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quer dizer, aquele que é de Cristo, ele já crucificou a carne. Quer dizer, a carne não tem domínio sobre a vida dele, porque é o Espírito de Deus que domina, que afasta, que dá a direção para que ele não venha agir segundo as suas vontades e deixar as coisas de Deus de lado. Por isso eu falo dessa forma. Os que são de Cristo, quer dizer, aquele que já recebeu Jesus Cristo como Salvador da sua vida, que nasceu de novo pela palavra,
tem uma nova caminhada, tem mudança de vida, tem uma comunhão. Ele carrega a sua cruz em obediência. Por isso que fala, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões. Quer dizer, quando eu tenho Cristo, o Espírito Santo de Deus, ele me dá essa graça de eu estar atento, obedecendo a voz do Espírito e não fazendo as vontades da carne. As vontades da carne só nos leva para agir de forma que desagrada a Deus. Diz mais, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Aqui é interessante, aqui é Gálatas, tá, amados? Que eu estou meditando, capítulo 5, versículo 24 e 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Se nós temos Deus, temos o Espírito Santo de Deus, nós necessitamos andar todo o tempo no Espírito, não só por alguns momentos, não, todo o tempo, a palavra diz. Amém, amados? Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Tudo isso a palavra do Senhor nos ensina. Porque o cristão, o servo de Deus, ele necessita pedir a graça de Deus para que nada disso venha estar na sua vida, entrar. Por isso a palavra fala que nós precisamos viver, não ter inveja de ninguém, ter comunhão com Deus, comunhão com nossos irmãos, uns com os outros. Tudo isso a palavra traz ao nosso coração para nos alertar a viver uma vida no Espírito. Como a palavra é bem clara, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, eu preciso estar cada dia em Deus, crendo, obedecendo a palavra e deixando que o Espírito Santo de Deus tenha total liberdade na minha vida, em nome de Jesus. E ainda voltando aqui em Gálatas, no capítulo 2, Gálatas 2, versículo 20, olha o que diz. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Aqui o apóstolo Paulo, ele declara dessa forma, que a vida dele, quando ele fala dessa forma, já estou crucificado com Cristo. Quer dizer, as vontades dele, a carne dele já não tinha mais domínio, porque ele diz, porque já estou crucificado, ele já está crucificado, a vida dele é para Cristo. E quando nós meditamos dessa forma, já estou crucificado com Cristo e vivo.
Ele tinha uma vida, mas uma vida com Deus. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé. Quer dizer que ele tinha a vida dele terrena aqui, mas ele andava por fé em Jesus Cristo. Aquele que resgatou ele daquela maneira que ele vivia, que ele agia. Todos conhecem a história do apóstolo Paulo. Então aqui ele declara que ele está crucificado, quer dizer, a carne já não tem domínio mais sobre a vida dele. Quem tem é o Espírito Santo de Deus. Ele vive para Cristo, ele viveu para Cristo. Então isso nos ensina. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Da mesma forma, amados, nós precisamos ter no nosso coração essa total entrega, total dependência, que Cristo vive e reina no nosso coração, que é o Espírito Santo de Deus que tem que ter esse domínio sobre a nossa vida. A palavra de Deus, ela, cada vez que ela vem, fala tanto, porque é assim que nós precisamos estar e viver a cada dia com o Senhor, em nome de Jesus. A palavra de Deus, ela sempre vem para mexer conosco mesmo, nos alertar, nos dar a direção como carregar a nossa cruz. Não da nossa maneira, mas da maneira que o Senhor Jesus nos ensinou. Quem quiser seguir, negue a si mesmo. Então, é dessa forma que a palavra fala ao nosso coração. Então, não tem coisa melhor do que andar com Jesus, perseverar na fé, seguir, carregar a sua cruz. E ainda aqui em Gálatas 6,14, também olha o que diz. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Aqui mais uma declaração que ele está falando dessa forma, não para se gloriar, mas para mostrar a dependência, a vida que ele tinha com Cristo e carregar a cruz. Aqui veja que todas essas referências vêm falando do que? Da cruz, a importância que é carregar a cruz, andar com o Senhor. Aqui, quando fala a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado. Paulo, mais uma vez, ele fala que o mundo está crucificado. Quer dizer, a vida dele é Cristo. As coisas do mundo, para ele, já não tem mais nenhuma importância. Mas o que ele leva a sério e o que deixou a lição é a importância de você ter uma caminhada
com Cristo. Não importa a luta, o sofrimento, carregue a sua cruz. Creia mais e mais no Senhor Jesus. Ande por fé. Ande por perseverança, crendo a cada dia, exercendo a fé no Senhor Jesus. Porque cada vez que você nega, o mundo tem as suas bandejas, oferece tantas coisas, e se o cristão não vigiar, ele cai em tentação. Mas não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer que os seus filhos estejam atentos à voz do Senhor. Tenha uma vida de busca, de adoração a Deus. Quando você crucifica, quando você tira aquelas coisas que não agradam a Deus, você está louvando ao Senhor. Ainda aqui em 1 Pedro, no 1 Pedro, capítulo 4, versículo 2, diz assim: para que no tempo que vocês restam na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Então aqui está dizendo que o tempo, esse tempo que Deus está nos dando aqui, não podemos mais viver só fazendo a vontade da carne. Vamos viver segundo a vontade de Deus. Mais uma direção que a palavra traz ao nosso coração. Não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, para não viver mais conforme o pecado, as coisas aqui do mundo, que tantas vezes vêm para nos afastar de Deus. Mas não é isso que o Senhor quer de nós. O Senhor quer uma vida, cada um dos seus filhos, carregando a sua cruz, crucificando. Quando você faz isso, você está louvando a Deus. Você está dizendo que Deus reina na sua vida, que o Senhor, Ele tem total liberdade de reinar na sua vida. Então, por esta razão, a palavra de Deus, ela vem falando ao nosso coração dessa forma. Ainda só para finalizar, eu quero estar meditando aqui no Salmo 50, para você ver o que o Senhor fala. É Salmo 50, versículo 23. Aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a minha salvação. Eu mostrarei a salvação de Deus. Crucificar, mas é adorar o Senhor. Quando você diz, não, isso não faço, por amor do Senhor Jesus, você está adorando o Senhor. Aqui, quando diz aquele que oferece sacrifício de louvor, me glorificará. E aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a minha salvação. É assim, quando você obedece, quando você vive a palavra de Deus, você está crucificando e você está louvando a Deus. E a palavra de Deus diz que Ele
mostrará a sua salvação. A cada dia o Senhor dá livramento e também a salvação, livramento aqui neste mundo e a salvação, a vida eterna, que é essa que nós buscamos. Estamos aqui falando da palavra de Deus porque nós queremos morar nos céus. E que essa palavra ela fale ao seu coração, que ela te dê essa direção e você ande com Deus